à Colburns, bem-vindos à maiores caves de vinho do Porto que existe, temos capacidade para 9 milhões de litros e bem-vindos à maior visita que eu já fiz na minha vida, e em português, ok? É a primeira vez que estou a visitar umas caves de vinho do Porto? Sim. Boa! O meu nome é Diana, alguma pergunta que tenham durante a visita, não tenham problema nenhum em interromper. Podem tirar fotografias, filmar também. Se filmarem, tentem ser discretos, que eu ruborizo um pouco, está bem? Muito bem, prontos para começar? Sim. Vá, por aqui, por favor. Aproximar-se o mais simples também para os lados, para ver se toda a gente consegue. E as crianças, quem quiser, pode ir para a frente para conseguir ver e adivinhar. E vocês são grandes fãs de vinho do Porto? Tem dias? Ao pequeno almoço. Sopas de... obrigada. Essas mesmo. Sopinhas de cavalo cansado. Estamos aqui a falar ao pequeno almoço, vinhos. Está tudo aí atrás? Podem chegar-se ainda mais um bocadinho aqui, se virem que está. Mesmo vocês podem vir para este lado, se quiserem. Muito bem. Vou começar então a falar um bocadinho da história da empresa, está bem? Uma breve introdução em relação a isso. Depois passo a explicar onde é que produzimos o vinho do Porto, porque o produzimos nessa região e como se faz o processo. Então, Colburn foi fundada em 1815 por um senhor escocês, Robert Colburn. Ele geriu a marca durante alguns anos, mas acabou por vender a uma família inglesa mais tarde, os Smiths. A família Smiths foi a família que geriu a Colburn durante mais tempo, 3 gerações, mas depois acabaram também por vender a uma outra família inglesa, os Tigges, e mais tarde os Tigges acabaram por vender a uma outra família inglesa, os Cobbs. Mas, hoje em dia, desde 2010, a Colburn foi adquirida por uma outra família de origem escocesa, que são os Symington. Mas os Symington já estão cá em Portugal desde 1882, desde então estão na indústria de vinho do Porto, há 5 gerações, e hoje em dia a empresa já é 50-50%, 50% escocesa, 50% portuguesa, porque a geração de hoje em dia já cá nasceu, estuda cá, vive cá, está bem? Os Symington já são uma empresa grande, são das maiores. Para além da Colburn, também detêm outras marcas de vinho do Porto, como Grams, Gauss, War, Quinta do Vesúvio. Desde 2000 também começaram a produzir vinhos do Douro, que são os nossos vinhos tintos da região de Marcada, marcas como Altano, Crisea ou Postscriptum. Todas as nossas quintas, a empresa dos Symington já é grande, não é? Como eu disse, já possui 27 quintas na região de Marcada do Douro. Portanto, todos os pontos verdes que vêem neste mapa são quintas dos Symington no Douro. Já são mais de 1000 hectares. De todas estas quintas, há 3 que são as únicas que pertencem à Colburn, está bem? Que são Quinta dos Canais, Caixão do Ornozelo e Val de Coelho. Portanto, todos os nossos vinhos da Colburn
as uvas vêm especificamente daquelas 3 quintas. Todas as nossas quintas são da região demarcada do Douro, do Vale do Douro. Quem é que já lá esteve? Espero ouvir muitos sims. Ok. Quem ainda não esteve, tem que ir, está bem? Há várias opções. O tempo está bom, portanto o cruzeiro é sempre uma boa opção. Se apanharem o cruzeiro ou então mesmo o comboio, apanham o comboio em São Bento, aquela estação bonita que todos nós gostamos. O comboio depois vai direto até Pinhão, coração da região. O comboio, e mesmo o cruzeiro, não é? O caminho é todo ao longo do rio, as paisagens são excepcionais e a comida e o vinho lá bastante melhor. Está bem? É um gostosinho. Agora, porquê que produzimos o nosso vinho na região do Douro? Há algumas razões para isso. Primeira região demarcada. Ou seja, foi a primeira região demarcada em todo o mundo pelo nosso Marquês de Pombal em 1756. Portanto, isto é como falarmos, por exemplo, de um champanhe, que tem que ser da região de Champagne, ou Jerez, de Espanha. Vinho do Porto tem que ser da nossa região demarcada. Há outros países a tentarem imitar, mas não é a mesma coisa, está bem? Para além disso, outras razões para produzirmos o vinho lá, o clima. Nós aqui no Porto e em Gaia, chove imenso. Se estiveram aqui a semana passada perceberam isso. Chove bastante, estamos perto do rio e do mar, temos a frescura e a umidade que necessitamos para preservar e envelhecer os nossos vinhos. Mas para maturar a nossa uva precisamos de um clima mais seco e mais quente. Lá está. O que acontece melhor no Vale do Douro? Porquê? O Vale do Douro começa mais ou menos a 100 km daqui, até a fronteira com a Espanha, e mesmo antes de chegarmos à região encontramos estas montanhas que protegem a região demarcada do clima atlântico. Lá temos então um microclima, invernos muito frios, temperaturas negativas por vezes, verões muito quentes, 40 a 45 graus. Por isso é que os locais dizem que tem 9 meses de inverno e 3 meses de inferno. Um bocado dado. Para além do clima, outra razão é o solo. O solo na região do Douro é muito rico em xisto, e isto é muito importante, é mesmo obrigatório, porque o vinho do Porto é o vinho mais regulado em todo o mundo. Somos regulados pelo Instituto do Vinho do Porto. Temos imensas leis a seguir. Uma delas é que estamos proibidos de regar com água as nossas quintas. E é daí ser tão importante e obrigatório o solo em xisto, porque o xisto armazena calor durante o dia e emana para as raízes durante a noite, portanto vai manter sempre a temperatura da uva. E igualmente também quando chove, o xisto é o solo ideal para absorver as águas e criar reservas de água até altas profundidades. Então nos tempos de maior seca a uva as vinhas conseguem alimentar-se dessa água. Tudo bom até agora? Sim. Agora, o que mais precisamos para produzir vinho? Precisamos de uvas também. Há mais de 100 tipos de uvas, 100 castas, originárias da região do Douro, mas ao longo dos anos, muitos estudos foram feitos e hoje em dia temos 5 castas principais para a nossa produção de vinhos. São as mesmas castas que utilizamos para a produção dos nossos vinhos do Douro, sendo elas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinto Cão. Haverá outras que utilizamos para os nossos lotes, mas essas são as principais. E todos os nossos vinhos serão uma mistura destas castas, porque nós acreditamos que com a mistura de castas conseguimos vinhos mais equilibrados. Porque há um tipo de uva que tem uma cor melhor, outra tem um sabor mais afrutado, ou outro tem mais os taninos intensos, e assim no final conseguimos os vinhos mais equilibrados. Sim? Só respirar um bocadinho. Agora, vamos falar então do processo, de como se faz o vinho do Porto. Começamos como qualquer outro vinho, começamos com a vindima. A colheita da uva fazemos entre agosto a outubro, dependendo de quando a uva chega ao ponto de maturação que pretendemos. Tudo vai ser feito à mão. Tudo vai ser feito à mão. Isto porque as plantações, as vinhas, estão quase todas em socalcos, que é tipo escadas, e o espaço que temos para a vinha é muito pequeno, é tipo 1 metro. Então não há possibilidade nenhuma de ter máquinas no terreno. Por isso, quando estou a falar da colheita, imaginem pessoas subir e descer aquelas montanhas com 40 a 45 graus, 9, 10 horas por dia a fazer a apanha da uva. Teremos mais as senhoras a cortar as uvas, porque depois precisamos dos homens, são mais fortes, para cartar as caixas com as uvas até aos tratores. Depois transportamos as uvas até ao centro de vinificação, à adega. Nas adegas depois temos a pisa da uva. Acham que ainda pisamos a pé ou é tudo mecânico hoje em dia? É? É muita uva, é verdade. É maioritariamente mecânico hoje em dia, está bem?
Aliás, os Symington criaram uma máquina que representa quase na perfeição a pizza tradicional. Isto porque a máquina é feita com pés em silicone, por isso não vai esmagar as sementes, que são azedas, e faz a pressão de 80 kg como se fosse um homem a pisar. Mas, prova de que ainda a pizza tradicional existe a pé, é a Quinta do Vesúvio. No caso da Symington, é a única empresa, a única marca, a única quinta, que mantém 100% de pizza a pé. E deixem-me dizer, porque eu não sei se é do pelo, do suor, da sujidade, mas... Como dizemos cá em Portugal, é uma boa pomada. Está bem? Também pode ser por causa da localização da quinta. Isto porque a quinta está mais ou menos por aqui, está na região do Douro Superior. E o que acontece com a uva no Douro? No Baixo Corgo ainda temos alguma influência atlântica, portanto chove mais, temos maior quantidade de uva, mas quanto mais nos aproximamos da fronteira com Espanha, menos quantidade, normalmente maior qualidade, está bem? Com uma uva mais concentrada. E depois o trato pessoal com a uva, claro que vai fazer um pouco a diferença. Dúvidas até agora? Não. Boa. Vamos continuar? Depois da pizza, o que é que nós temos? Temos o sumo da uva, o mosto. E é exatamente nesse ponto que começa o processo de fermentação. E é no processo de fermentação que vamos encontrar a única diferença entre um vinho do Douro e vinho do Porto. Para um vinho do Douro, um vinho tinto normal, deixamos a fermentação ir até ao final. Ou seja, todo o açúcar da uva vai fermentar. No final temos o vinho normal com álcool entre 11% e 14%. No caso do vinho do Porto, o que nós fazemos, ao segundo dia de fermentação, paramos a fermentação. Porque paramos a fermentação, há muito açúcar da uva que nunca teve tempo de fermentar. Ou seja, vai sempre ficar no vinho. Por isso é que o vinho do Porto será sempre naturalmente doce. O que nós fazemos para parar a fermentação? Nós adicionamos a aguardente vínica de 77% de álcool. É uma aguardente especial, é produzida somente para parar a fermentação para o vinho do Porto, para matar a levedura, não tem qualquer tipo de cor ou de sabor. Porque a aguardente nunca pode influenciar os nossos vinhos. E é assim que conseguimos sempre um vinho do Porto doce e com teor alcoólico entre 19% e 21%. Sim? Ótimo. Por aqui então, por favor. Só uma pergunta. Diga. A invenção do vinho do Porto foi feita para casa ou foi mesmo? A invenção do vinho do Porto. Há muitas teorias, mas começa-se a ver que realmente foi século XII, isto vai até aos monges, em que estavam preocupados em fazer o vinho para a missa e começaram, e porque no Douro o clima é muito quente no verão, o vinho ficava mal, então começaram a adicionar a aguardente vínica para conservar o vinho. Em relação ao nome de vinho do Porto, foram os ingleses que deram o nome, por causa da exportação. Mas se for ao Douro, os locais vão chamar vinho generoso, nunca vão chamar vinho do Porto ao nosso vinho. Pois, mas essas interromper a fermentação, então ninguém sabe como é que foi, se foi para casa, se foi intencional. Pois, ao certo, 200% de certeza ninguém tem. Agora, que será na altura dos monges que estavam preocupados em fazer o vinho para a missa e depois viam que o vinho ficava mau e começaram a adicionar para conservar. Porque a aguardente faz com que conserve o vinho, por isso é que conseguimos ter vinhos do Porto com 100 anos. Eu tinha a ideia que vinho tinha aqui para a Inglaterra e eles para o conservarem adicionaram. E isso foi aquilo que os ingleses disseram. É verdade. Há muitos, sim. Há teorias e durante muitos anos acreditou-se que foram os ingleses que, porque levavam o vinho até Londres e chegava lá mau, começaram a adicionar aguardente. Mas isso já vem de antes, até os Symington, que são britânicos, dizem que não é assim, vai ao nosso site e tudo, e eles já dizem isso. Mas pronto, os Symington também são pessoas às direitas. Mas houve muitos anos em que se acreditou nisso, mas não. Há livros até que falam disso, já remonta ao século XII. Sim? Tudo bem? Muito bem. Já sabemos a diferença entre um vinho do Douro e vinho do Porto. Agora temos que falar dos diferentes estilos do vinho do Porto. Aqui eu vou falar só um bocadinho do vinho do Porto Branco. Nós aqui na Coburn focamos mais em Porto Tinto, mas vou dar só uma introduçãozinha. Em relação ao Porto Branco, produzimos com uva branca. Há marcas que podem envelhecer, podem encontrar Portos Brancos até com 40 anos e com diferentes níveis de doçura. Desde o Extra Dry, que será a versão mais seca, até ao Lágrima, a versão mais doce.
No caso da Coben, só temos um, é o Fine White, não é a versão mais doce, é a anterior, e envelhece no máximo 2 anos. Num grande balseiro daqueles, 2 anos depois, engarrafamos, é o Porto Branco que tomamos mais como aperitivo. Muito fresquinho, ou então fazemos um cocktail, bem gostoso. Há vários cocktails que podem fazer com vinho do Porto, mas o mais conhecido, e dos meus favoritos, também é muito fácil de fazer, é o Porto Tónico. Fazem 50-50%, Porto Branco, água tónica, limão, folhas de hortelã, de menta, umas palmaditas só para abrir os aromas, bem gostoso. Justamente no verão gostamos muito dos churrascos, mas assar a carnita às vezes dá calor. Porto Tónico para começar. Temos aqui alguns brasileiros, já tentei começar os churrascos com caipirinhas, aquele não resultou. Está bem? Muito bem, agora, em relação ao vinho do Porto Tinto, vamos ter diferentes estilos também. Ou seja, no Douro colhemos a uva tinta, pisamos, preparamos a fermentação, o vinho do Porto Tinto está feito. Fica no Douro, primeiro inverno e primavera. Início do verão, mais um mesito assim, começa a chegar o vinho da última vindima aqui. Quando o vinho chega aqui, se vocês estiverem cá, se o virem, vocês vão pensar que é um vinho tinto normal. Todo vai ter a cor vermelha escura. Mas depois vamos ter estilos diferentes de vinho do Porto Tinto, que vão só depender de onde estão a envelhecer. Ou seja, vamos ter vinho do Porto Tinto a envelhecer em grande balseiro, pequeno barril ou na garrafa. E agora, se calhar, vocês vão todos dar espacinho para passar aqui em massa francesa. Vou passar deste lado. Encosta assim então do lado direito, por favor. Obrigada. Esta foi pequenina, nós hoje estamos simpáticos. Muito bem, em relação então aos estilos de vinho do Porto Tinto, o que fica no grande balseiro, temos o estilo Rubi. Rubi, porque primeiro é o estilo de vinho do Porto mais jovem, tinto, envelhece no máximo 6 anos. Para vinho do Porto é muito pouco, nós cá em Portugal até temos aquele ditado que queremos os homens como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor. Muito bem. Então, o Rubi não envelhece muito tempo, não tem grande contacto com a madeira nem com o oxigênio, porque enchemos os balseiros até lá acima. Significa que o Rubi vai ter um processo de envelhecimento muito lento, vai manter as características primárias de um vinho tinto normal, que é de cor vermelha escura, sabores a frutos vermelhos. Porque é muito frutado. O Rubi é o que vai mesmo bem com o chocolatinho negro ou com os nossos queijinhos. Queijinho da serra, toda a gente gosta. Ah, bom. O vinho do Porto no pequeno barril é o Tawny. O Tawny pode envelhecer entre 3 até 40 anos ou mais. Portanto, o processo de envelhecimento, para começar, é bem mais longo. Segundo, tem mais contacto com a madeira e o casco de carvalho é mais fino. Por isso há mais permeabilidade de oxigênio para dentro do barril. O Tawny vai então alterar de cor e de sabores. Por causa do processo de oxidação, o Tawny vai perder cor, vai tornar-se cada vez mais claro. Se estivermos a ver um Tawny de 40 anos num copo, numa luz ou num papel branco, o Tawny de 40 anos é quase amarelo dourado, às vezes quase esverdeado. Tanto processo de oxidação. Em relação aos sabores, vão alterar para sabores da memória do carvalho. Aqui vamos encontrar sabores de frutos secos, caramelo, mel, canela, baunilha, especiarias. Por causa destes sabores, os Tawnies vão melhor com sobremesas com ovos. Ou seja, basta entrar numa pastelaria portuguesa, qualquer pastel com creme de ovos vai super bem com Tawny. Ou o nosso pastelito de nata, que gostamos muito ao pequeno almoço, com café. Esqueçam o café. Tawny de 20 anos. Bastante melhor. Para o pequeno almoço. Sim, claro. Principalmente no inverno, só para clarear a voz e para aquecer um bocadinho. Agora, os Tawnies, por um lado, estão a tornar-se cada vez mais claros, mais doces, por causa dos sabores que estão a adquirir. Por outro lado, porque estão a envelhecer no pequeno barril, vão começar a adquirir umas características um bocadinho mais alcoólicas. Por exemplo, comparando com um whisky e um conhaque. Então sugerimos, isso é uma sugestão. No outro dia tive uma discussão com o meu pai que ele estava a dizer: se eu quiser beber um Tawny a temperatura ambiente, eu bebo. Façam o que quiserem, não é? Mas a sugestão realmente é que tomem ligeiramente mais frescos. Colocar no frigorífico 1 hora ou 2 antes de tomar, porque se beberem o Tawny mais fresquinho, os aromas a álcool vão baixar e conseguem sentir melhor os sabores do vinho. Torna-se mais suave. Diga. E vês no volume 2, não é? Exatamente. Eu costumo dizer isso, mas olha, tanta gente até tenho medo de estar a difamar a minha... Pronto, perguntas até agora? Vamos seguir então mais um bocadinho.
You're standing in the largest port lodge in Gaia, with a huge area dedicated solely to the cask aging of great port wine. Our award-winning ports wouldn't be what they are today without the passion, expertise and innovations of our whole family, past and present. From Robert Coburn, who founded the company in 1815, to the Smithies, 3 generations of the finest tasters who we can credit with some of the best vintage ports of all time, to the Teages and to the Cobbs, to the first Coburn Special Reserve port, which was introduced in 1969. Revolutionary at the time, it was the first premium port to bridge the gap between standard ruby and vintage port. With its striking modern appearance, it did much to break the mold of port being seen purely as a gentleman's after-dinner drink. Instead, it was a perfect wine to enjoy with friends on much more relaxed occasions. And this has been fundamental to the success of port and the Douro region. Our family, the Symingtons, have been wine producers since 1882, and we wouldn't be here in Douro if we weren't passionate about the region. We started producing wine here at Quinta de Canait in 2006, and then a little later we acquired the Coburn brand in 2010. But the story in these families are only a part of everything that is all around us. It's all about everybody. All the families in Coburn are part of the history, and the history would be incomplete without everyone. É importante termos uvas bonitas, não só para obtermos a qualidade que nos orgulhamos, mas porque os olhos também comem. As vinhas alimentam os sentidos. Quando as uvas começam a mudar de cor, dizemos, veio o pintor. A época da vendima é a mais movimentada do ano. Acordo todos os dias às 4 da manhã para reunir a minha equipa de 40 trabalhadores para começarmos a jornada às 7 da manhã. O vinho do Porto gosta de madeira envelhecida. Alguns destes barris têm mais de 100 anos. Precisam de muitos cuidados. Santa Maria, Campoiares e Milhares de Eixo. Há muitos companheiros que se jogam aqui para fazer. Mas tem sido uma equipa de 100. Estão a ver já no nosso tempo. Trabalhamos aqui há mais de 40 anos e usamos os mesmos equipamentos que os nossos avós usavam. Ser um produtor de vinhos significa que tem que ter um bom nariz e uma espécie de intuição para os aromas. Isto exige uma certa resistência. Trabalhar longas horas tentando muitas combinações diferentes, até que se encontre a combinação certa. Usamos o termo casar para descrevê-la. Isto significa casar os diferentes vinhos. Not just for those special occasions, but around the table, with family and friends. And when the cork is pulled, you can now picture our family here, the pickers, the coopers, the tasters, and of course the beautiful Douro vineyards that go into making every bottle of Coburn's port. It's a family thing. Muito bem. Prontos para a minha parte da visita? Sim? Foi a própria. Vou a dar cartas. Temos barris de 1900, com mais de 100 anos já, ok? O barril, a parte temos sempre a reutilizar. E nunca utilizamos
Carvalho Novo, sabemos sempre isto. Vocês também vão ouvir, está bem? Vocês têm 2 estilos do vinho do Porto à vossa frente. Tem um rubi, peço desculpa, mas agora é só para explicar, obrigada. Tem um rubi e um tawny. Depois da minha explicação, já são profissionais em vinho do Porto, qual é o rubi? Mais parecido com o vinho tinto. Exatamente, mais escuro. É o que vocês têm do lado esquerdo, está bem? O rubi que vocês têm especificamente é o Special Reserve, que é um rubi reserva, um rubi de 6 anos, ou seja, para a categoria de rubi é o mais envelhecido que vão encontrar. É esse então, que é o mais parecido com o vinho tinto normal, só mais doce e com mais álcool, porque é vinho do Porto. Porque é o frutado, é o que vai bem com chocolates negros ou queijos fortes. Está tudo bem aí? Um bocadinho? Tá bem. O mais claro que vocês têm, como podem ver pela cor, o processo de envelhecimento no pequeno barril já é diferente. O que vocês têm é de 10 anos, mas tenham em mente que podem ter 40 anos ou mais. Mas podem ver pela cor, já está alterado, os aromas também. É o tawny então que vai melhor com os pastéis de nata ao pequeno almoço. Está bem? Muito bem, comecem então pelo rubi, pelo mais escuro. Aproveitem os vinhos e quero-vos agradecer imenso porque realmente, com tanta gente, foi realmente uma muito boa visita. Portaram-se todos muito bem. Obrigada.